O circuito paralelo, ele ligam os resistores, né, a uma mesma fonte de corrente, de modo que a diferença de potencial em cada ponto seja conservada. Assim, o que nós temos? Observe o circuito. Nós temos uma fonte de bateria com os polos positivo e negativo, que irá nos fornecer a corrente elétrica do circuito. Essa corrente, adotando, lembrando, do sentido convencional, né, sai do polo positivo para chegar no polo negativo. Então, essa corrente I, ao sair aqui do polo da bateria positivo, essa corrente I, repare, nestes pontos aqui, são chamados nós, elas vão se dividir em três caminhos, ou seja, o caminho 1 e 1, o caminho I2 e o caminho I3. Então, eu posso agora ter aqui, diferente do circuito série, que era um divisor de tensão e a corrente mantinha-se constante, no circuito paralelo, nós temos o circuito como um divisor de corrente. Então, isso é uma característica do circuito paralelo. Ele é um divisor de corrente. Então, eu posso dizer que a minha corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, repare, quando essa corrente I ela chega aqui, ó, ela tem então esses caminhos I1, I2 e I3. E aí, repare, quando chega-se nesses pontos aqui, todas essas três correntes I1, I2 e I3, elas se juntam novamente e percorre o circuito, né? Novamente elas se juntam, vão formar o I para chegar ao outro polo da bateria. Então, na verdade, o que eu tenho? Que em cima do resistor 1, a minha tensão é a mesma. Em cima do resistor 2, a minha tensão também é a mesma. E em cima do I3, resistor 3, desculpe, a minha tensão é a mesma. Então, aqui eu continuo tendo a mesma tensão da bateria, a mesma tensão da bateria e a mesma tensão da bateria. Então, veja, pela lei de Ohm, como, né, nós vimos a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, então eu tenho que I é igual a V sobre R. Ora, de posse dessa questão, então, eu vou agora atuar em cima dessa corrente aqui total, que é a soma de 1 e 2 e 3. Lembrando que se eu tivesse vários resistores em paralelo, eu teria que ter aqui 4, mais 5, mais 6 e assim sucessivamente. Nesse caso, então, veja bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu I total, ele é a tensão da bateria, de acordo ali com a lei de Ohm, dividido por uma resistência. Nesse caso, como esse I é o I total, então essa resistência vai ser a minha resistência equivalente do circuito. O I1 vai ser justamente quem? De acordo com a lei de Ohm, a tensão dividido pelo resistor 1. Mas quem vai ser o I2? Vai ser a tensão, de acordo com a lei de Ohm, dividido pela resistência 2. Mais I3, quem vai ser I3? De acordo com a lei de Ohm, vai ser a tensão dividido pela resistência 3. Então, observe que agora, né, nós temos aqui o epsilon como fator comum, né? Então, diferente do circuito série, que o que nós tínhamos de fator comum era a corrente, porque ela não se dividia. Aqui o que não se divide é a tensão, que é o epsilon. Então, justamente eu vou botar o epsilon aqui em evidência, então eu vou ter 1 sobre R aqui,
aqui. Isso é igual a epsilon vezes. Aí eu vou ter aqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, se eu multiplico aqui, olha, por cada elemento desse, né, eu terei a mesma expressão anterior. Então, eu posso chegar agora e observe, simplificar esse epsilon, né, que é a nossa tensão, ou DDT, e com isso eu vou obter a fórmula do cálculo da resistência equivalente de um circuito paralelo. Chama atenção aqui, né, que você observe que no circuito paralelo eu tenho que trabalhar com mínimo, né, o cálculo de mínimo múltiplo comum, né? Então, esse caso aqui que nós assinalamos é para apenas 3 resistores. Então, observe que se eu tivesse N resistências em paralelo associado, o cálculo da resistência equivalente do circuito iria ser desta forma, ou seja, eu teria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 até, né, aí mais 1 sobre R elevado a N, se eu não sei quantas resistências em paralelo eu tiver. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula geral. Um outro detalhe sobre a resistência equivalente é o caso para 2 resistores. Então, vou fazer como um exemplo para vocês. Para 2 resistores apenas, vamos supor que a gente tenha um resistor 2 ohms e um resistor de 3 ohms. Bem, usando o cálculo então aqui da nossa fórmula equivalente aqui, 1 sobre R aqui, então eu teria 1 sobre R1, que é o 2, mais 1 sobre R2, que é o 3. Observe que eu tenho um mínimo aqui. Então, eu vou ter que calcular 1 sobre R aqui, que é igual, olha só, vou aqui no caso tirar o mínimo entre 2 e 3, que é 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 em cima, 3, mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 em cima dá 2. Então, eu tenho que a minha resistência equivalente, o inverso dela, né, é 5 sobre 6. Observe que eu não achei a minha resistência equivalente. Se eu quero a minha resistência equivalente, eu tenho aqui o inverso. Então, eu passo esse para cima e o 1 para baixo. O 1 no denominador eu não preciso escrever. Então, se eu invertir de um lado, eu também inverto do outro, vai ficar 6 sobre 5. E isso me dá como resposta, posso deixar fracionário ou se dividir aí, daria 1,2 ohms. Chama atenção nesse caso para uma observação. Toda vez que nós tivermos apenas 2 resistências em paralelo, nós podemos usar esta fórmula aqui, olha, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, o produto dividido pela soma. Na verdade, isso já é a realização de forma literal para calculando se houvesse um mínimo. Então, e já com a inversão. Então, eu já faço de uma forma direta. Veja bem, eu tenho então R1 é 2, vezes R3, 2 é 3, R1 é 2,
mais R2, que é 3. Então, observe que eu tenho a resistência equivalente 6/5. E, para isso, então, eu vou ter o quê? 1,2 ohm. Esta observação aqui, ela sempre deve ser usada para você ganhar tempo quando nós tivermos dois resistores associados em paralelo. É uma maneira mais fácil de se trabalhar para que evite o uso do cálculo do mínimo que gastaria mais tempo. Uma boa tarde a todos.